repasses R$ 1 milhão da Embratur com a intermediação do Ministério da Cultura. O uso de verbas públicas de um enredo centrado no presidente da República agrava uma acusação de irregularidade eleitoral. O Novo também ressalta que Acadêmicos de Niterói fará sua estreia no Grupo Especial em 2026, sendo responsável por abrir os desfiles do Sambódromo da Marquês de Sapucaí nesse domingo, dia 15 de fevereiro. A AGU ela orientou os ministros a evitarem o desfile homenageando o Lula. Então, os atuais ministros receberam essa recomendação da Advocacia Geral da União e da SAGE, que é a Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos, para que não participe do desfile da Acadêmicos de Niterói, que vai levar a Marquês de Sapucaí esse samba enredo aí. O objetivo é afastar possíveis constrangimentos de natureza eleitoral, tendo em vista as eleições desse ano, em que Lula já confirmou que vai tentar a reeleição. Os órgãos deram orientação para que os ministros não desfilem e que acompanhem o desfile, enfim, de longe, sei lá. O tema já motivou essa reação do Partido Novo, que acionou o TSU, e a Janja participou de um ensaio junto com a ministra da Igualdade Racial, a irmã da Marielle, né? E a presença foi registrada nas redes sociais e explorada pelos adversários aí que estão fazendo a festa em cima desse samba enredo, que é número 13, enfim, né, tem tudo menos o pedido de voto, que é o que caracteriza de fato assim, o crime eleitoral. Eu acho isso aí um tiro no pé gigantesco, Vinícius, porque não estamos num momento de achar que a coisa está ganha, muito pelo contrário. O Haddad, ontem, eu não sei se você rodou o vídeo, a gente tinha até comentado. Rodei sim, Kiko. Ele fala do fenômeno do Flávio. O Flávio é um Zé Mané, né? Um cara assim, que dos filhos é o ladrão, tem o ladrão, e é também, claro, um fascista. Mas, gente, nesse panorama, assim, dessa quadrilha familiar, tem o Flávio, que é o ladrão, o Carlos, que é retardado, o Eduardo, que é um burro, e o Jair Renan, que não conta, né? Fora, claro, o vagabundo, que é o chefe aí dessa escumalha. Mas não ajuda definitivamente o governo num momento em que está se cobrando aí, corretamente, aliás, o maior cuidado com a coisa pública. Tá? O ministro Flávio Dino, com essa decisão sobre penduricários, está correto, é uma indecência. O judiciário se dá os próprios aumentos de salário. Isso é algo assim que as pessoas prestam atenção. Assim, pão e circo num nível profundamente equivocado, na minha opinião, num momento que precisava agora ter cuidado. Você não precisa dar munição para o outro, eles já vêm com tudo, eles virão com força. Né? Eles não estão mortos. Tem 40% aí de um eleitorado, segundo as pesquisas, que está meio cristalizado para apoiar, repito, um Zé Ninguém, que é o Flávio. Uma eleição que vai ser disputada. Não adianta achar que as pessoas perceberão ao longo do ano a melhoria na economia, tal. Isso aí é futurismo. Não funciona. O Vinícius sabe disso. Em jornalismo você nunca deve fazer. Vai melhorar em junho, vai melhorar, sei lá, está chegando lá. Não dá para saber. O que temos hoje é um fato, que é o Flávio Bolsonaro desempenhando uma transferência de votos do pai dele de uma maneira, como disse o próprio Haddad, vou passar o vídeo daqui a pouquinho, inédita. Então, assim, eu entendo a ideia de que isso vai servir para, sei lá, dar um gás na militância e vai ser bom porque as pessoas se sentirão com aquela energia do carnaval. Eu não, sei lá, para mim não cola, mas até, sei lá, vamos dizer que isso aí faz um certo sentido, o carnaval, e não é à toa que faz tanto sucesso esse negócio aí. Mas o backlash, a exploração disso aí, vai durar muito depois do carnaval. Vai ser usado pra caramba, especialmente
com as vaias que virão. E aí eu vou fazer futurologia. Vai ter vai. E vai ser explorada pelas televisões, nas transmissões ao vivo. E se a Janja for, de fato, desse lar, vai ser, assim, um prato cheio para a exploração desse negócio por parte da oposição. Vinícius, diga lá, meu caro. Kiko, Sim, a gente dessa vez vai ter que discordar, viu, por Kiko? favor, fica à vontade. Eu tenho uma opinião bastante diferente, sabe? É, vou expressar aqui, ainda bem que você e o DCM são órgãos democráticos, não? O jornalista e um órgão democrático, o seu DCM. Olha, eu vou falar uns nomes aqui. Carlos Drummond de Andrade, Tá. Jorge Amado, Tom Jobim, Silvio Santos, Betinho da Fome, Chico Buarque, da Fome, do combate à fome, né? Chico Buarque, Xuxa, Dorival Caymmi, Silvio Santos, não sei se eu já falei, Zezé de Camargo e Luciano, Ronaldo Fenômeno, Antônio Nenhum deles era Pitanga, político, né? Dercy Gonçalves e Zico. Nenhum deles era político. Nenhum deles era político. A gente tem o Betinho, talvez seja a coisa mais próxima de político que tem aí, né? Aí tem os poetas, o Jorge Amado. Jorge Amado, claro, é conhecido pela sua obra literária, mas foi deputado federal, né, do Partido Comunista Brasileiro, caçado pela ditadura do Partido Novo, do Estado Novo. Enfim, mas ele é conhecido como poeta, ele não era político. Agora, todos esses nomes, eles foram homenageados em vida no Carnaval do Rio de Janeiro, e todos esses nomes são ícones da cultura e da vida social brasileira. É fato que o Carnaval, as escolas de samba do Rio de Janeiro fazem homenagens em vida. Eles têm isso como um norte. Quando eles vão homenagear alguém, homenageiam em vida, antes que a pessoa morra. Xuxa, não sei se vocês têm. Antes que a pessoa morra, eles têm isso, essa ideia. O Roberto Carlos também foi homenageado. Fazem em vida. O presidente Lula, ele já está aí com a idade que está, eu nem sei se ele vai. Ele deve vencer ano que vem, se a gente não ficar cometendo muitas bobagens. Não sei até quando, não sei se ele vai se aposentar, esse homem, né? Ou se vai morrer trabalhando. Mas, enfim, são pessoas que são do imaginário, parte da cultura. Eu não tenho culpa se nenhum outro político, eu também não conheço. Esses homens que eu falei são todos desde 84. Desde 84, eu não vejo um outro político, a não ser o Lula, para entrar nessa lista que eu dei de ícones da cultura brasileira que deveriam ser homenageados dessa maneira. Realmente ele é um político diferente. Não tenho culpa se ele é o único operário, única pessoa do povo que chegou a ser presidente até hoje. Portanto, é o único merecedor de uma homenagem dessa icônica, uma homenagem que se faz a ícones em vida no Carnaval do Rio de Janeiro. Portanto, é liberdade de expressão, na minha opinião. É liberdade de expressão. Eu acho que eles têm o direito de fazê-lo. Não receberam um centavo a mais do que as outras escolas que não estão homenageando o Lula. Ano que vem não vão homenagear o Lula, vão receber o mesmo que eles estão recebendo esse ano. Não tem nada. Então, assim, esse direito existe. Direitos fundamentais, às vezes, se colidem. Quem é o criador do direito aqui? Eu estou falando o ABC, que eles aprenderam no primeiro e segundo ano da faculdade. Direitos fundamentais, como liberdade de expressão, eles se colidem às vezes, e é preciso sopesá-los na hora para ver qual que um deles você vai ter que abrir mão. Por exemplo, o meu direito de reunião, né? Eu tenho direito, é um direito fundamental. Eu posso me reunir com mais 1.000 amigos meus lá no meio da Avenida Paulista, numa terça-feira, sem ter avisado ninguém, sem uma causa justa. A gente quer se reunir para falar de mulher. A gente pode se reunir lá? Não, porque tem o direito de ir e vir do outro. Então eles se colidem. A polícia vai chegar e falar: eu sei que você tem o direito fundamental de reunião, mas eles têm o de ir e vir. Ele sopesou o direito e vocês vão ter que fazer em outro lugar. Da próxima vez vocês avisam a gente faz o esquema. Então, quando eles se colidem, você precisa dar um jeito. Ou há um direito dos outros candidatos, os candidatos da direita, portanto, eles que têm que buscar, o direito é deles. Se é que há. Há um direito fundamental aí de ter uma eleição justa e de que isso seria campanha antecipada. Então, a gente teria que sopesar? Talvez sim. Então, vamos ver se é enriquecimento se é abuso do poder econômico, um dos crimes eleitorais previstos. Não, não é. Não há nenhum dinheiro enviado pelo candidato Lula ou ele fazendo uso da máquina para essa escola de Niterói para ela fazer isso. Pô, Vinícius, como você sabe, ela recebeu tantos milhões.
igual às outras. Elas recebem para fazer. Ela escolheu isso. Então, isso não é prova. Se você quer alegar que há um crime eleitoral, você tem que pedir uma investigação. Então, você pede uma investigação para ver se os direitos não estão colidindo e o meu é maior do que o deles de expressão. Pede uma investigação. Mas a não é só falar, vai beneficiar o Lula. Não, você tem que ver se é o presidente Lula fazendo campanha antecipada, o que é irregular. Então, como você vai fazer isso? Eu não sei. Faz uma investigação. Vai, a polícia sabe muito bem fazer. Vai, conversa com as pessoas na escola, vê com quem elas se encontraram. Se você tiver elemento indiciário, né, se você tiver indício suficiente, pede uma quebra de sigilo para ver se o cara combinou com alguém no Ministério da Cultura, para ver se ele combinou com alguém ligado ao PT. Aí você vai achar provas. Aí você pode falar, então não pode. Não se pode ter censura antecipada. É porque eu acho que é o presidente que está fazendo isso e ele vai se beneficiar com isso. Num episódio que, como eu disse, acontece sempre, não há motivo para você cautelarmente passar a dizer que isso foi abuso do poder econômico, interferência do poder do Estado para fazer campanha antecipada. Não há elementos para isso. É simplesmente o Carnaval do Rio de Janeiro homenageando pessoas icônicas em vida. Mas nunca foi um político. Nunca um político mereceu. Nunca um operário fez o maior partido do país, por isso que eles colocam o número 13. O Partido dos Trabalhadores também faz parte dessa história. Nunca um operário fundou um partido, chegou à presidência, foi eleito, reeleito, elegeu sucessora, foi eleito de novo. Com combate de todo mundo. Ele sim é elegível a ser um homenageado no carnaval. O carnaval, como bem disse alguém aqui no nosso chat, o samba enredo não foi decidido agora, nem sabiam se o Lula ia ser candidato. Ele é totalmente elegível. A primeira-dama tem que ir lá, sim, se emocionar e chorar, porque é emocionante. Carlos Drummond, Antônio Pitanga, Chico Buarque, todos foram, choraram, e as familiares foram. Não pode tolher o direito a uma puta homenagem. Só o Lula, o único político que recebeu, e ele está para morrer em 10, 15 anos, não sei. Não vai perder essa oportunidade única na vida de receber essa homenagem em vida tão merecida. Essa é a minha opinião.